Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E falando de coronavírus, o programa COVAX assinou um acordo com o laboratório Moderna para a compra de 500 milhões de doses da vacina anti-Covid. E cerca de 4 milhões de doses já foram entregues ao Brasil neste fim de semana pelo consórcio da Organização Mundial da Saúde. Somente neste domingo foram entregues ao país 3.700.000 doses da vacina da Oxford AstraZeneca, como parte do acordo fechado com o consórcio COVAX Facility, que tenta garantir acesso igualitário à imunização. No sábado, o Brasil já havia recebido 220.800 doses. O Ministério da Saúde informou que o consórcio totalizou com a entrega os 4 milhões de doses previstas para maio. Como parte do acordo, o Brasil tem direito neste semestre a 10 milhões e meio de doses da vacina Oxford AstraZeneca, produzidas por uma multinacional da Coreia do Sul. Em março, o governo brasileiro já recebeu mais de 1 milhão de doses por meio do COVAX Facility. Segundo o Ministério da Saúde, são esperadas outras 842.400 doses da vacina da Pfizer-BioNTech ainda neste primeiro semestre pelo consórcio. O programa COVAX fechou um acordo com a empresa Moderna para adquirir 500 milhões de doses de sua vacina anti-Covid. Com isso, os países participantes do consórcio também vão ter acesso ao imunizante. E ainda falando sobre vacina, o Ministério da Saúde começou a distribuir hoje 1 milhão de doses do imunizante da Pfizer-BioNTech a todas as capitais do país. Nesta remessa devem ser enviadas cerca de 500 mil doses para a primeira aplicação, divididas de forma proporcional e igualitária entre todos os estados e o Distrito Federal. As doses para a segunda aplicação vão ser distribuídas nas próximas semanas. De acordo com o Ministério, a vacina da Pfizer está sendo destinada para a vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. A comprovação das comorbidades pode ser feita com exames, receitas, relatório ou prescrição médica. A logística de distribuição das vacinas da Pfizer foi montada levando em conta suas condições de armazenamento, que é diferente dos outros insumos já adquiridos e distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. As doses estão armazenadas a uma temperatura de menos 90 graus Celsius no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos. Nos estados, os imunizantes ficarão na temperatura de menos 20 graus. Nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de até 8 graus, as doses precisam ser aplicadas em até 5 dias. A campanha de vacinação contra a Covid-19 já distribuiu cerca de 70 milhões de doses de vacinas. E mudando de assunto, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou ontem seu afastamento da prefeitura para se dedicar ao tratamento contra o câncer. Em nota, a prefeitura informou que Covas pedirá licença de 30 dias à Câmara Municipal. A medida ocorre diante da necessidade de dedicação exclusiva ao tratamento médico contra o câncer. No período, o cargo será exercido por seu vice, Ricardo Nunes. Segundo o comunicado da Prefeitura, no final da tarde de domingo, com o surgimento de novos focos da doença, Covas vai precisar de dedicação integral ao tratamento e entende que não será compatível com suas responsabilidades e compromisso com a cidade e os paulistanos. Em outubro de 2019, o prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, foi transferido hoje para a UTI do Hospital Sírio-Libanês e está entubado após a descoberta de um sangramento no estômago. Segundo o médico Davi Wipp, que compõe o corpo clínico que cuida do prefeito, o sangramento foi controlado pelo endoscopista. E nos destaques internacionais, uma colisão de barcos causou a morte de pelo menos 26 pessoas em Bangladesh. Lancha com dezenas de passageiros bateu em embarcação que transportava areia. A colisão que aconteceu nesta segunda-feira deixou vários mortos e feridos e ainda pode haver desaparecidos. A colisão ocorreu entre uma lancha procedente da cidade de Maua, com quase 30 passageiros, e uma embarcação que transportava areia no rio Padma, perto de Shibchar,
Segundo a polícia, a proa da embarcação com passageiros foi completamente destruída na colisão e depois afundou no rio. Perto do local da tragédia estão sendo construídas a maior ponte rodoviária e ferroviária de Bangladesh. A construção da ponte atrasou o transporte fluvial em balsas, o que levou muitas pessoas a correr o risco de embarcar em lanchas rápidas que podem atravessar o rio em 15 minutos. O transporte de balsa é mais seguro, mas pode demorar até 2 horas. Os acidentes fluviais são frequentes em Bangladesh. Especialistas atribuem o problema à falta de manutenção das embarcações, uma legislação frágil e a superlotação dos barcos. E a União Europeia enviou uma proposta hoje para que os países do bloco permitam a entrada de cidadãos não europeus que tenham sido completamente vacinados. De acordo com a proposta enviada aos países, as pessoas que teriam entrada permitida para viagens não essenciais precisam ter recebido a segunda dose de uma vacina aprovada pelo bloco pelo menos 14 dias antes da viagem. A comissão propõe um relaxamento das restrições de viagens não essenciais para levar em consideração a progressão das campanhas de vacinação e o desenvolvimento da situação epidemiológica no mundo, enquanto aborda as variantes por meio de um novo mecanismo de freio emergencial. Até o momento, o bloco europeu autorizou formalmente 4 vacinas contra a Covid-19. A da BioNTech Pfizer, a da Moderna, a da AstraZeneca e a da Johnson & Johnson. Em um contexto de leve melhora da pandemia no continente, França e Grécia começaram a flexibilizar nesta segunda algumas medidas de restrição. E ainda na Europa, depois de 6 meses em estado de emergência, Portugal começou a última fase de uma flexibilização gradual do confinamento. Neste fim de semana ocorreu a reabertura da fronteira terrestre com a Espanha, os primeiros shows de teste e o aumento do horário de funcionamento de cafés, restaurantes, lojas e espaços culturais. Para o concerto teste com 400 espectadores em Braga, no noroeste do país, é obrigatório o uso de máscaras, o distanciamento social e o controle de temperatura. O evento é ao ar livre. As associações e promotores que montaram a operação esperam convencer as autoridades a continuarem com a retirada das restrições para salvar o verão do setor cultural. Com uma incidência do coronavírus reduzida pela metade desde o início do desconfinamento, a 66 casos para cada 100 mil habitantes, Portugal ocupava a 93ª posição mundial neste sábado. No início do ano, o país estava no topo da lista. Quando os teus olhos me... E para encerrar, olha só, depois de mais de 1 ano fechada, a Disneylândia da Califórnia reabriu na última sexta-feira. O parque temático voltou a receber visitantes, mas ainda com restrições. A Disneylândia, o segundo parque temático mais visitado do mundo, reabriu na Califórnia. A expectativa dos fãs era grande. As regras por aqui ainda são rígidas. Na reabertura, a Disneylândia só permite 25% de sua capacidade total e apenas os residentes da Califórnia que fizeram uma reserva podem entrar em grupos restritos a 3 lares. As máscaras são obrigatórias, as temperaturas são verificadas antes da entrada e os famosos desfiles e shows noturnos foram suspensos para não gerar aglomerações. A Disneylândia e o vizinho Disney California Adventure Park foram os que fecharam por mais tempo de todos os parques do Mickey Mouse no mundo, diante do forte pico de contaminações por Covid-19 e as duras restrições para evitar novas contaminações. Mas agora, a Califórnia tem a menor taxa de infecção per capita dos Estados Unidos. Os ingressos já estão esgotados para as primeiras 7 semanas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.